Acompanhar o Barcelona nessa temporada tem sido simplesmente fascinante. Desde os momentos que, com magia e maestria dos gramados até as diversas goleadas multiplicadas em mais de 140 gols, o Barça vem entregando um futebol de altíssimo nível que não apenas reacendeu a chama do orgulho culé, como também abriu o capítulo de um futuro promissor no clube catalão. O melhor ataque da La Liga com 84 gols, o melhor ataque da Copa do Rei com 19 gols, o melhor ataque da Champions League com 36 gols. Eis os números do surpreendente Barcelona de Hansi Flick, dono do melhor ataque do futebol europeu na temporada 2024-2025, com 146 gols marcados até aqui. É assim, através de muitos gols e um futebol para lá de envolvente, que o Barcelona vem pavimentando seu caminho rumo à conquista do triplete nessa temporada, ou seja, a soma aí dos títulos da La Liga, da Copa do Rei e da Champions League. Algo que, caso realmente se concretize, será o terceiro na história do clube catalão depois daquele último conquistado na temporada 2014-2015, sob o comando de Luis Henrique fora de campo e sob a magia, o encanto do trio MSN dentro das quatro linhas. E é exatamente por essa razão que as inevitáveis comparações já começaram. Qual Barça é melhor, o de Luis Henrique e do trio MSN, ou este de Hansi Flick e do trio formado por Rafinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski? Bom, como essa temporada ainda não chegou ao fim, é impossível a gente fazer qualquer tipo de comparação entre qual Barcelona foi melhor. Há uma década, a equipe de Luis Henrique encerrava a temporada 2014-2015, contabilizando o montante de 181 gols marcados, e conquistando a tríplice coroa, no caso o triplete, como chamam os espanhóis. Nessa temporada, o time de Hansi Flick coleciona o total de 146 gols e ainda não conquistou o triplete porque a temporada não terminou. Ele tem no currículo aí a conquista de uma Supercopa da Espanha até aqui, mas ela não entra nesse grupo dos títulos que compõem o triplete. Então a gente ainda precisa saber se o Barcelona vai conquistar a La Liga, a Copa do Rei e a Champions League até o final dessa temporada. Seja como for, só o simples fato do Barcelona hoje estar sendo comparado com aquele multicampeão de 10 anos atrás já evidencia o quão especial vem sendo a temporada realizada pelos blaugranas, é claro, orquestrados pelo maestro Hansi Flick, que, cara, herdou basicamente a mesma equipe do antecessor Xavi Hernández, com exceção ao Dani Olmo, né, que foi o único reforço contratado pelo Barcelona nessa temporada para substituir Ilkay Gundogan, que transferiu-se ao Manchester City. Ainda assim, Hansi Flick revolucionou a forma do Barcelona jogar, o que demonstra o que um grande treinador é capaz de fazer para mudar totalmente o rumo de um clube. Né? Pois a impressão que temos hoje é que esse Barcelona jamais existiu, porque ele verdadeiramente inexistiu, apesar da presença de todas essas mesmas peças na última temporada. E cara, sinceramente, a gente nem deveria se surpreender com esse excelente trabalho realizado por Hansi Flick no Barcelona, pois ele já havia feito isso em sua passagem pelo Bayern de Munique. Em 2020, por exemplo, chegou a conquistar 6 títulos naquela oportunidade, os 6 títulos possíveis. O Bayern de Munique voando em campo, ganhando a Champions League com 100% de aproveitamento. Então, a realidade é que o Hansi Flick apenas replica o excelente trabalho desenvolvido no Bayern de Munique agora no Barcelona. Eu acho que ganha um pouco mais de destaque esse trabalho dele no Barcelona por conta do talento individual dos jogadores do Barça, que obviamente são superiores em comparação aos do Bayern de Munique, que coletivamente jogavam muito bem, mas não tinha talentos desequilibrantes como, por exemplo, Rafinha e Lamine Yamal, jogadores que se completam e que estão brigando diretamente pela bola de ouro nessa temporada. Para se ter uma ideia, o Rafinha já coleciona mais de 50 participações em gols na temporada 2024-2025
em função dos 28 gols marcados e 22 assistências concedidas por ele em 46 jogos disputados no período, sendo 19 destas contribuições pela Champions League, que ainda está longe do fim para o Rafinha, o que significa que esses números certamente aumentarão. Já o Lamine Yamal dispensa comentários, né, cara? O que esse moleque vem fazendo no auge dos 17 anos de idade é surreal, é impressionante. Imagina só quando ele alcançar o hype na carreira dele mesmo, porque ele tem muito a evoluir ainda, ele tá engatinhando no futebol e já faz o que faz, já tem números extremamente significativos para um adolescente, né? Porque ele não alcançou nem a idade maioral ainda, então, cara, é um absurdo. Inclusive, nem Lionel Messi, com 17 anos de idade, tinha os números que Lamine Yamal já tem pelo Barcelona. É claro que para alcançar um nível de Messi, ele vai precisar se firmar e manter uma regularidade enorme ao longo de muitos e muitos anos, não apenas em uma única temporada, mas só o fato dele começar melhor do que Lionel Messi já comprova o enorme talento desse garoto que encanta, sem contar o repertório de dribles que ele tem, é imparável no 1 contra 1, unindo habilidade, velocidade e plasticidade em cada jogada realizada. Então, cara, é inegável, Lamine Yamal é o jogador mais encantador do futebol mundial nesse momento. Bom, e ao destacar o Rafinha e o Lamine Yamal, seria injusto eu não citar aqui Robert Lewandowski, que já havia brilhado lá atrás sob o comando do Hansi Flick no Bayern de Munique e agora vem repetindo a dose no Barcelona. Tanto é que o atacante polonês já ultrapassou a barreira dos 40 gols marcados somente nessa temporada. Logo fica fácil compreender por que o Barcelona se tornou uma verdadeira máquina de marcar gols desde a chegada de Hansi Flick, a ponto até do reserva Ferran Torres colecionar mais gols nessa temporada, 16 no caso, do que, por exemplo, o Rodrigo, titular do Real Madrid, ou Antoine Griezmann, que tem os mesmos 16 gols no Atlético de Madrid. Algo que passa muito pela fluidez e pelo dinamismo do meio-campo barcelonista, cuja principal peça responde pelo nome de Pedri, que evoluiu demais nessa temporada sob a batuta de Hansi Flick, principalmente no que diz respeito à parte física, né? E não só o Pedri, como todos os demais jogadores do Barça acabaram sendo favorecidos aí pelo fato do treinador alemão ter priorizado a parte física da equipe. Consequentemente, ele acabou potencializando o futebol de cada um dos seus jogadores e tornando o Barcelona um time mais combativo e competitivo dentro de campo. Portanto, por mais que ainda seja muito cedo para a gente avaliar esse Barcelona do Hansi Flick e talvez apontá-lo como um dos melhores da história, eu já o coloco como um time geracional. Pelo simples fato dele ser composto por diversos jovens jogadores que ainda terão muito tempo ali pela frente no próprio Barcelona, e também por ele nos despertar o interesse de ligar a televisão para vê-lo jogar, sempre nos proporcionando aí diversão, né? Seja através de dribles, através de jogadas envolventes, goleadas, enfim. Eu acho que isso é um ponto de destaque desse Barcelona. Deste modo, restam apenas títulos para ele se tornar definitivamente histórico. Lembrando que o Barça, além de liderar a La Liga com 4 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, às 7 rodadas do término do campeonato, também permanece invicto até o momento em 2025. Já que as únicas 6 derrotas sofridas pelos catalães na temporada ocorreram todas no ano passado, ou seja, na primeira metade da temporada. Inclusive, o caminho do Barcelona rumo aos títulos é mais curto pelas Copas. A julgar que os Blaugrana são finalistas da Copa do Rei, enfrentarão o Real Madrid na decisão, que será disputada no final desse mês, mais especificamente no próximo dia 26, no Estádio Olímpico de La Cartuja. Estão aí a 90 minutos de erguer o caneco da Copa Nacional, enquanto pela Champions League
o Barça praticamente encaminhou a sua vaga nas semifinais ao golear o Borussia Dortmund por 4-0 no jogo de ida das quartas de final no Estádio Olímpico de Montjuïc. O adversário dos catalães na fase que antecederá a grande decisão do torneio continental, muito provavelmente a Inter de Milão, que derrotou o Bayern de Munique por 2-1 na Baviera, jogo de ida das quartas de final. Entretanto, seja lá qual for o adversário dos blaugranas, isso pouco importa, uma vez que eles são favoritos contra todos os demais oponentes ainda presentes na competição, incluindo o fortíssimo Paris Saint-Germain. Contudo, mais do que vitórias, goleadas e títulos, essa temporada representa o renascimento do clube que enfrentou uma crise institucional e financeira sem precedentes nos últimos anos, ficando simbolizada como uma espécie de sopro de ar fresco que encheu a Catalunha de esperanças para um novo futuro de sucesso. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu deixei na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço e uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!